Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como você está? Creio que preparada. Ah, então, já está entrando bastante gente aí. Entrou até minha netinha. E quando ele souber o assunto, vai desistir, né? Eu tenho gente que fala que eu tenho o poder de falar de uma forma leve de um assunto tão chato. É. Então, pode ser que o seu neto se interesse. Então, vamos esperar dar um tempinho. Faltam alguns minutos, né? Enquanto isso, eu deixo uma musiquinha no fundo. Olha lá, o Maurício está aí. Meu filho está aí. O escritório seu está funcionando tudo, ah, cada um na sua casa, com o home office? Nós temos uma pessoa que... Agora, nessa semana, começaram duas pessoas. Fica o rapaz que faz certificação digital e uma menina para fazer recepção de documento, de motoqueiro, mas o pessoal está 100% home office. Então, Tá. estamos aprendendo. A gente sempre teve resistência, estamos aprendendo aí como é É que um aprendizado novo para o mundo, né? é. Para o É. mundo, Dá realmente. mesmo rotina, né? Criar uma rotina de trabalho nessa Aham. tal, né? Acho que era algo que ninguém esperava, ninguém estava preparado, né? Então, de vez em quando, teve que... Mas eu vejo assim, o brasileiro tem muita facilidade de se ajeitar com as situações, Adaptar. né? É, Adaptar, exatamente. é. O professor Mário Cortella fala sempre, né? Em todas as vezes que eu assisto alguma coisa dele presencial ou nos YouTube dele, o animal saciado dorme. Então, essa pandemia veio que é o animal faminto, né? A gente precisa fazer alguma coisa para sobreviver. Então, para chacoalhar a gente, né? A gente estava todo mundo na zona de conforto. Não na zona de conforto, porque a gente vem de uma crise, mas já estava, assim, numa situação controlada. E, de repente, Hum, tudo mesmo, né? Tem cliente, a Neide está aí. então, tá Tem bastante. entrando. A Daniel já entrou também. A Márcia. Ah, massa. O senhor tem um relógio de Bom, tempo na sua casa? eu tenho, está batendo 8 horas, você está ouvindo, né? Tá ótimo. Então está na hora da gente começar, né, Maria Luísa? Podemos começar. Então, primeiramente eu queria agradecer muito a presença de todos. Todos que estão aqui, que estão assinando, que estão dando sinal. É uma alegria para a gente estarmos juntos. Hoje, na nossa live, nós temos um prazer de contar com a presença da Maria Luísa, uma excelente profissional e sócia da Caldo Assessoria, empresa de contabilidade que atende a pessoas físicas e jurídicas. Fala conosco nesse encontro sobre o desafio da entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas, associado ao desafio de se manter seguro e saudável durante a pandemia, e, ao mesmo tempo, tranquilizar seus clientes e irá falar sobre os desafios do imposto de renda durante a pandemia. Maria Luísa, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse. Tá bom. Eu agradeço o convite. Boa noite para todos que estão aqui participando desse encontro conosco.
Eu sou Maria Luísa, sou da Causa Assessoria, sou contadora por formação, tenho escritório, toda a área da contabilidade há mais de 43 anos. E no último mês de maio, o nosso escritório fez 33 anos. Eu tenho um orgulho de dizer que o escritório é administrado só por mulheres. Estão comigo nessa missão atualmente a Lilian e a Samantha. A Lilian há mais tempo e a Samantha há menos tempo, mas é uma gestão com cara feminina. Isso dá um acolhimento assim para o cliente, né? Nosso grupo participa do programa de qualidade contábil, nós temos 12 selos já. Também temos a qualificação da ISO desde 2017. Atualmente temos pouco mais de 40 funcionários e o escritório atua na área da saúde, com ênfase em medicina, mas atendemos fonos, físios, terapeutas, dentistas, tudo relacionado à saúde. E temos outros tipos de atividade ou de prestação de serviço. A advocacia tem crescido muito ultimamente, a área de tecnologia. Ok. E eu tenho orgulho em dizer que mais de 30% dos meus clientes estão comigo em toda essa história. Nesses 33 anos, os meus clientes me acompanham. Isso é legal. Eu acho que eu devo ser um deles, que eu tenho bastante tempo. É isso aí. Pois não, Maria Luísa. Eu tenho aqui, nós recebemos algumas perguntas, eu vou estar fazendo, e você vai completando aquilo que você acha importante para falar sobre o tema que nós temos que abordar, né? A primeira pergunta diz assim: qual o impacto direto da pandemia na elaboração das declarações de imposto de renda? Certo. O primeiro impacto foi a prorrogação, né? Tanto da entrega da declaração como do pagamento da primeira cota. Esse foi o impacto que a pandemia fez sobre o tema. A prorrogação foi para quando hoje? 30 de junho. Saiu de 30 de abril, foi para 30 de junho, no final desse mês. Tá. Esse foi o impacto maior que você sentiu? Com a pandemia, sim, né? A única coisa que mudou foi isso, no caso, né? Certo. A outra pergunta aqui: de que forma o escritório se organizou para conseguir desenvolver o trabalho? Quer dizer, diante dessa nova realidade. A gente reduziu bastante a nossa equipe de trabalho e a gente organizou assim um fluxo, né, dos documentos. Os documentos que vêm fisicamente, a gente tem que ter todo um cuidado aí por conta do vírus, né? Mas a gente recebe muita coisa por e-mail, por WhatsApp, de todas as formas eletrônicas. E a gente tem um sistema que armazena os documentos de forma segura e prática. É um sistema só para imposto de renda. E isso vem nos ajudando bastante. E é a tecnologia, né? Atuando a nosso favor, né? Com isso facilita, então, o manuseio do papel e o arquivamento também, né, Maria Luísa? Porque os clientes acabam mandando muito picado, conforme uma coisa que mudou também é que a gente fazia reuniões presenciais para receber todo o material. E agora a gente recebeu uma parte, aí a gente percebe que falta uma coisa ou outra, liga para o cliente, ele manda ou por e-mail ou por WhatsApp. Então, se a gente não tiver algum instrumento e um controle forte da equipe em cima daquilo que está chegando, fica sem estrutura, né? Então, foi necessário organizar aí um fluxo de documentos, sim. Qual a maior dificuldade que foi encontrado no meio do trajeto? A maior dificuldade foi a própria prorrogação, porque com a prorrogação do prazo, o nosso cliente também se acomodou e também demorou para ir captar os documentos.
a gente tem uma fatia de cliente que é resistente ou tem dificuldade com a tecnologia. Então, o nosso pessoal teve que ajudar assim, os clientes a conseguir arquivo, transformar em PDF, recuperar arquivo, entrar no site do banco. O nosso pessoal teve que fazer um acompanhamento, assim, né? Um aconselhamento para conseguir que eles conseguissem também passar esses documentos, os documentos que a gente precisa, né? Outra coisa é isso mesmo, o impacto é esse, a falta da reunião, a documentação, acho que é isso. E os maiores medos dos clientes? Quer dizer, em vista dessa dificuldade, eles ficaram também preocupados, os seus clientes, certo? Quais foram os Sim. maiores medos deles? Eu acho que o maior medo é a pandemia mesmo, é se contaminar, né? Esse é o medo maior. Mas a gente teve muita gente, principalmente os médicos, eles trabalham em vários hospitais, em vários lugares. A gente teve muita gente que perdeu emprego, a gente teve empresa que perdeu muito faturamento. Então, isso tudo leva a uma insegurança geral, né? Então, esse impacto é um impacto forte. E a gente, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, já sabendo como que está a situação do cliente, a gente consegue ver alternativas, propor alguma coisa, sabe, para tentar amparar o cliente nesse momento. Então, Maria Luísa, você disse que o seu forte é a área de saúde. Mas Isso. você tem clientes de todas as áreas, né? Você E atende, de um modo geral, todos, né? Você tem, acho que, todo a tipo. nossa especialização é a área da saúde, mas a gente tem outras. A gente tem academia, a gente tem restaurante, a gente tem outras áreas comerciais, mas o Ok. foco é ensino mesmo. Saúde, né? Diminuiu a procura pelo escritório para a realização desse trabalho, uma vez que as pessoas estão em isolamento em casa e, teoricamente, teriam mais tempo para fazer sua própria declaração? Não, viu, doutor Gilberto? Não, não, não. Aumentou até? Não. Todo ano aumenta a procura, aumenta significativamente. Quando a gente conversa assim com o cliente, com aquele cliente que faz a declaração, e a gente, ele começa a explicar como é que ele faz, e a gente vai com o argumento, olha, mas na legislação é isso, na legislação isso pode, aquilo não pode. Você, quando vai para a declaração de bens, você deveria ter feito esse lançamento, você vai ser prejudicado lá na frente. Aí eles descobrem que não sabem fazer imposto de renda. Então, isso já foi assim motivo de muita brincadeira no escritório. Ah, eu sempre achei que sabia fazer imposto de renda e agora estou descobrindo que não. Então, esses clientes acabam virando fiel. Eles ficam fiéis e sempre. Então, a gente não tem uma queda. E hoje, nessa situação que tudo é eletrônico, então, apesar da pandemia, apesar das pessoas terem mais tempo, o nosso trabalho não diminuiu. Tá. Quais os principais erros cometidos por quem faz a própria declaração? Quer dizer, você falou que cada vez está aumentando. Essa pergunta é... O que acontece? Porque as pessoas normalmente vão procurar, depois que aconteceu o erro também, né? Sim, sim. Aí depois que ficou na malha fina, depois que teve um problema, é que vai procurar o profissional, né? Bom, tem alguns erros clássicos, né? Esquecer uma fonte de renda, quer seja uma fonte de assalariado, quer seja de aluguel, esquecer uma fonte de renda, não lança despesa médica, plano de saúde, previdência privada, livro caixa. A gente tem muito profissional que desconhece um instrumento importante que é o livro caixa. Outra coisa também, não sabe fazer a apuração de ganho de capital na venda de imóvel. Hoje a gente tem uma fatia grande de cliente que faz aplicação em bolsa
E a Bolsa requer um acompanhamento, apuração de resultado e pagamento de imposto, que não é na declaração de imposto de renda no fechamento, é no mês que ocorre. Então, existem os tipos de erros são os E daí, mais... quando eles vão te procurar, já tem um problemão, né? Porque não foi acompanhando mês a mês. Mas o que eu considero o pior erro é a pessoa o contribuinte, né, que faz a opção de fazer a sua declaração e que não consegue apurar a consistência, não verifica a consistência da declaração. Então, quando é feito por um profissional que sabe o que está fazendo, né? Porque a gente tem profissional também que não sabe, mas quando a gente está falando de um profissional que sabe o que está fazendo, ele verificando a consistência da declaração, ele sabe se faltou declarar uma conta, uma operação, se faltou um rendimento, fica mais fácil de conseguir identificar a falha da declaração. Porque a declaração ela tem um fechamento, ela tem uma consistência. E o contribuinte que faz, que não tem nenhuma noção disso, ele entrega e se coloca numa situação de risco, né? Porque, naturalmente, eu não sei se você tem esse número, mas mais ou menos quantas declarações você faz durante no final do ano agora para pessoas físicas, em média? A gente faz por volta de 400. 400 declarações. E essas declarações, as pessoas acabam acompanhando, você acompanhando esses clientes durante o ano, né? Para ele ir juntando os documentos, tudo, né? Não, o acompanhamento da guarda de documento são raros os clientes que, quando acontece a operação, mandam. A gente tem, sim, talvez 10% deles, mas a grande maioria não, eles guardam consigo. O que a gente faz, realmente, eu tenho uma pessoa no escritório que consulta os processamentos. Então, a Receita Federal, ela processa e reprocessa frequentemente o sistema. Então, se o banco faz uma retificadora, uma imobiliária faz uma retificadora, uma fonte pagadora qualquer retifica algum dado, o cliente que não estava na malha entra na malha. Então, esse trabalho de acompanhamento a gente faz no escritório. Que faz com a gente, ele fica resguardado, durante enquanto ele estiver com a gente verifica, porque a Receita Federal, ela tem o prazo de 5 anos para cobrar um imposto. Então, se o cliente cai na malha e a gente pega rapidamente, a gente consegue retificar e impedir isso, né? Então, eu creio que cada vez mais vocês têm conhecimento onde são os pontos mais fáceis da pessoa cair na malha fina. Então, acaba isso, vocês tomando cuidado para não levar o cliente a isso. Mas tem um fato, que eu acho que você falou que está há 33 anos aí com a empresa, e você deve ter percebido que nesses 33 anos de trabalho, a evolução da área de TI, de informática, né, foi muito grande. E a gente percebe que cada vez mais o governo está cruzando informações e fica cada vez mais difícil da gente fazer bobagem, porque qualquer coisa que você faça, eles vão ter amarração. É isso que você está sentindo também, Maria Luísa? Não, ele deixa a bobagem. Esse é o problema. Ele deixa a bobagem, só que ele pega a bobagem que você faz. Então, não é que alguns, por exemplo, se digitar um CPF errado ou um CNPJ, ele bloqueia. Na hora da validação, ele fala, isso aqui está inconsistente, mas você dá uma informação errada, um valor errado, um dependente que não é dependente, ele te deixa fazer a bobagem. Só que ele tem instrumento suficiente, através do cruzamento de informação com o banco, com o cartório, com imobiliária, ele tem instrumento suficiente para pegar os erros que você fez. Então, a gente precisa ter conhecimento e não arriscar, né?
Então, tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta. Ó, eu tenho mais de uma fonte pagadora. Existe uma forma de simplificar a declaração quando tem mais de uma fonte? Então, existe, dependendo se depende, né? Se é dois salários, por exemplo, aí não tem o que fazer. Agora, se a segunda fonte é um consultório, aí depende da situação. A gente tem instrumento, sim, para reduzir imposto, não para reduzir nessa declaração, mas para prospectar uma situação melhor para o próximo ano. Porque se não fez um livro caixa, se já não fez se já não se utilizou de um instrumento durante o ano, fica muito difícil, né? Tem que estar preparado. Quais são as dicas para quem começou a fazer a declaração até esse momento? Olha, a Não dica começou, né? é que está um pouquinho atrasado já. Então, que junte todos os documentos que possui, que use, através da tecnologia, que pegue os informes que precisa, o documento tudo que precisa juntar para fazer a declaração. Porque associado a a pressão da pandemia, requer muito mais cuidado, proximidade do prazo requer muito mais cuidado nesse momento. E se decidir não fazer, porque não dá para fazer, que procure um profissional competente, habilitado, que tenha expertise, para não cair em erro, né? Para não ser induzido a erro. Porque na hora que você escolhe um profissional, mesmo que falte alguma coisa, ele consegue, na hora que vê a consistência da declaração, ele consegue dar, olha, está faltando renda, olha, está faltando despesa, olha, o teu custo de vida está alto. Esse é um tipo de conversa que os nossos clientes sabem que a gente tem. Olha, o seu custo de vida está tanto, está faltando. É isso mesmo? Quanto você gasta de cartão de crédito? A gente tem uma conversa de alinhamento para que as informações que constam na receita não impactem, né, com a declaração, não chame atenção e não tem uma malha, né? Porque a Receita tem todas essas informações, de cartão de crédito, de fonte pagadora, tudo. Ela tem todas as informações e ela tem 5 anos para cobrar. Então, fazer bem feito a primeira vez e acompanhar depois, fazendo o acesso digital, verificando se falhou ou não, dependendo do que for, ou retificar imediatamente, evite multa. Se é uma despesa médica, se munir, esperar o próximo ano para apresentar. Dependendo da situação, já para sair da malha. Digo sempre que o nosso problema não é entrar na malha, o nosso problema é ficar nela. Então, se está acompanhando o processamento e percebe Ok. que acompanhar, se a vida não pode Tá, interrompeu um pouquinho o som. ficar largada. Então, mas se a pessoa não tinha declarado, e ele tem que declarar 5 anos, a Receita acompanha, ele teria que fazer 5 declarações ou ele começa a fazer desse ano? Acho que está havendo uma interrupção. Você está recebendo bem a imagem, Maria Luísa? Deu uma interrupção aqui na sua... Mas eu acho que eu entendi a pergunta. A gente faz um acompanhamento para não... acontece que algumas vezes um cliente novo vem com um problema antigo. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. O nosso cliente fiel não fica em situação, porque logo que ele entra com a malha, logo que ele é pessoa que mensalmente consulta, então ele não fica isso, ele fica, no máximo, eu diria, o tempo que ele demora para descobrir o que faltou. Então a gente fala, olha, teve isso, você teve esse rendimento? Não teve? Vamos retificar? Não vamos? Olha, não deu problema nisso. Então, o tempo que a gente demora para tirar da malha
é o tempo que a gente tem para arrumar os documentos, exceto despesa médica, porque a despesa médica, se ela é real, quando existe um excesso de despesa médica, o sistema automaticamente já bloqueia, né? 20% a mais do que do que a tua receita, ele já bloqueia. Então tem que esperar o ano seguinte e apresentar. Mas outros tipos de problema, a gente vai direto. Falta de recolhimento a menor, falta de fonte não declarada, despesa, a gente já retifica no ato, para tirar o cliente da malha. Tá. Maria, estão falando que está travando um pouco. Para mim, está travando um pouco a sua imagem. Houve alguma... Está tendo alguma dificuldade aí que você está sabendo? Não percebendo? Não. Não. Você está me ouvindo? Ah, tá bom. A sua imagem só que... e você está vendo a minha imagem, está boa. Tá bom, acho que travou. Então, a sua imagem que está congelando, ela está congelando, mas acho que a voz, pelo menos, está acontecendo. Tá. Deixa então fazer mais uma pergunta. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo, se tiver ok, a gente continua normal. Se alguém não estiver ouvindo, por favor, nos avise. Qual a importância do profissional de contabilidade na elaboração do imposto de renda? Então, a sua imagem, para mim, fixou. Ela não tá em movimento, está fixa. Mas eu estou te ouvindo. Tá, o senhor pode repetir a pergunta? É assim, qual a importância do profissional de contabilidade na elaboração do imposto de renda? Por que você acha que é bom as pessoas procurar um profissional? Eu entendi a pergunta, posso responder? Pode, Melhorou. pode. Agora melhorou a sua imagem também, tá ok. Então tá bom. Então agora... Tá travando a imagem, não sei porquê, a sua imagem só que está travando, mas se o som as pessoas estão ouvindo, eu também. Olha, a importância é isso, né? Fazer de forma segura, com um profissional que tem expertise para que se aproveite de todos os benefícios que tem amparo legal, que não pague imposto a maior e que nem fique sujeito a penalidade, porque o profissional que conhece a declaração, conhece o assunto, que tem expertise, ele consegue te amparar para que você não seja penalizado e não incorra em juros e multa, e também não te faça pagar a mais, porque a legislação é muito ampla e a gente tem muitas coisas, muitos instrumentos aí, né? Só tem que saber usar na hora certa, para o caso certo, para a situação certa. Então, Maria Luísa, eu conheço o seu trabalho já há bastante tempo, utilizo dele, e eu percebo o crescimento da sua empresa, foi sempre significativo, e você tem um foco muito grande para o cliente. E você disse no começo que você tem hoje 40 pessoas que trabalham com você. Isso. E a gente percebe que o clima em toda a empresa é o mesmo. Existe muita atenção, muita preocupação, muito profissionalismo. Como que você consegue isso? Qual o segredo de você conseguir uma equipe tão harmônica, tão motivada, tão empenhada em fazer um trabalho árduo, um trabalho difícil, que não é qualquer um que consegue até fazer, porque é cansativo, é uma coisa assim bem cansativa, e a gente percebe que a equipe que você tem, que mantém, é uma equipe assim realmente muito, muito boa. Qual é o segredo que você consegue manter isso na sua empresa? Olha, eu atribuo ao programa de qualidade, a gente coloca sempre o pessoal em treinamento, é um trabalho árduo mesmo. As declarações de imposto de renda, não sai nenhuma declaração sem conferência por mim, pela Lilian, pela Samanta. Então, a gente faz um trabalho muito perto do nosso pessoal para o acolhimento do cliente, para que transmita
trazenta, né, segurança para que seja um trabalho seguro. Acho que esse é o segredo. O segredo é trabalhar arduamente mesmo, valorizar as pessoas que a gente valoriza, muitos profissionais que a gente tem, eles sabem disso, mas a gente é exigente também, né? Então, Muito bom, parabéns. é esse casamento, a exigência do acolhimento do cliente, do crescimento, da valorização dos profissionais. Acho que é esse a tríade. E o principal é transferir para o cliente, além dessa harmonia, dessa simpatia toda que a gente recebe lá, é uma confiança, né? Que eu acho que isso, para esse tipo de trabalho, se a gente não tem uma confiança, fica muito difícil da gente passar todas as informações pessoais, sigilosas e tal, para qualquer escritório, né? A gente tem que, pelo menos, ter bastante confiança, né? Eu Isso é acho que verdade, porque se o cliente me apresenta meio problema, eu dou meia solução, né? Então ele precisa confiar, me dar o problema inteiro para que eu possa dar a solução toda, né? muito bom. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o tema, sobre alguma coisa do seu escritório, da sua profissão? Não, acho que é isso. Acho que se eu tivesse que dar uma dica do meu trabalho, a dica é se interessar sinceramente pelo cliente, pelo problema do cliente e trabalhar arduamente. Porque a gente fazer só o básico, o profissional que acha que fazer o básico é suficiente, está no caminho errado. A gente precisa apresentar, trabalhar arduamente e oferecer mais do que o básico. Então, nós vamos procurar na nossa live humanizar um pouco. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas mais pessoais para a gente conhecer você melhor. Tá bom, tô... Primeiro, o hobby. Você tem algum hobby ou é só contabilidade? Eu costumo dizer que até lavar louça é hobby para mim. Tudo que não é contabilidade é hobby, mas eu tenho sim. Meu hobby é ler. Ultimamente, eu não tenho conseguido, né? Mas eu gosto muito de ler. Há algum tempo atrás, eu lia, no mínimo, um livro por mês. Hoje eu já não consigo mais, mas o meu hobby é leitura. Gosto muito de leitura, principalmente de a vida das pessoas, né? De rainhas, de Histórico. esportistas, em geral, cantores, de tudo. Gosto muito de biografia. Ah, legal, legal. E o desafio? Fala um desafio que você teve na sua vida. Então, um desafio na minha vida, eu acho que o maior desafio mesmo é acolher o cliente e se superar sempre, né? O meu maior desafio, eu vou te contar, o meu maior desafio é me manter atualizada. Quer seja na minha profissão, na legislação, mas me manter atualizada também em política e em economia, hoje até na vida familiar, né? Porque todas as coisas acontecem tão rapidamente, né? Então, se manter atualizada é sido um desafio, viu? Esse é o meu maior desafio. Então, eu imagino, porque na vida já é difícil a gente manter atualizado. Agora, na contabilidade, com as leis, que cada dia saem novas leis, Pois é. nossa, a dificuldade deve ser bem grande mesmo. Mais difícil, né? Nessa época de pandemia, a gente liberava as guias de uma forma, o governo mudava, liberava de outra forma, o governo mudava. Então, assim, é um desafio, né? A gente acompanhar toda. O nosso país é complicado isso, né? Vai o rodízio, sai o rodízio, entra o rodízio, muda a data de pagamento, volta a data de pagamento, entra a medida provisória, sai a medida provisória. Então, se manter atualizada é um desafio. Bom. Não é fácil, não. Uma música. Eu gosto muito de música em geral. Gosto muito de MPB, pop, mas eu toquei piano muito tempo, então eu gosto de música clássica. Então, se eu tiver que eleger uma música, a área da quarta corda de Bach. E um arrependimento, se é que você teve.
Não, a gente sempre tem, né? Mas eu diria que o meu maior arrependimento é ter demorado muito para me dedicar à espiritualidade. E hoje você Então, tem se dedicado mais, é isso? eu estou começando a me dedicar. Abrir mais espaço. Ter mais espaço para alimentar também o espírito, né? Não só a É, matéria, o trabalho. Acho que isso faz parte também da humanização. A contabilidade, apesar de trabalhar com números, ela é uma ciência, apesar de trabalhar com números, ela é uma ciência humana. Então, a gente precisa disso, dessa humanização, assim. Então, eu me arrependo bastante de ter deixado a espiritualidade para quinto lugar. não, na realidade, Maria Luísa, é o ciclo da vida, né? Cada momento é um momento, né? E a gente chega numa idade que esse é o momento forte para isso. Então, faz parte de do crescimento nosso mesmo, né? Como ser humano, né? Tá certo. Só porque eu falei que eu tenho mais de 43 anos de contabilidade, o senhor está querendo vir com essa aí, que é o meu momento, né? Então, Maria Luísa, você quer colocar mais alguma coisa? Eu particularmente, agradecer muito a presença sua, esse papo que a gente teve é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento sui generis para nós todos, que a gente está se reinventando, né? Então, agradecer muito a sua explanação e colocar você à disposição de todas as pessoas que tiverem alguma dúvida, pode consultar você através do Instagram ou eu também, que eu mando as consultas que tiverem para você. Então, a gente fica à disposição, né? Tá certo. Não só do ponto de vista do imposto de renda, mas a gente tem expertise no tratamento com as empresas e dos profissionais autônomos em geral. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. E se quiser fazer pergunta depois, pode ser através do Instagram, no site da empresa, como quiser. Através do senhor, a gente fica à disposição. Legal. Agradeço de coração a sua participação. No nosso encerramento, eu sempre gosto de passar um apólogo, que é um áudio sobre um tema. No caso aqui vai ser a mosca e o copo de leite. Normalmente é 3, 4 minutos que a gente apresenta, eu vou apresentar ele no final, para ser uma reflexão para até a nossa próxima semana. Eu não posso deixar de agradecer o Daniel, que é a pessoa que nos ajuda, que dá o suporte aqui necessário para a gente estar no ar, está funcionando, faz as divulgações. Ele trabalha com marketing digital e conteúdo. E eu também, que estou à disposição para o meu trabalho de consultoria empresarial, coach e mentoria, que é o trabalho que eu faço. Na próxima semana nós vamos ter mais uma live também muito interessante. Conto com a presença de todos, agradeço muito a presença de todos, e nesse momento eu vou passar aqui o áudio, então, para a gente ouvir, e a gente volta a falar. Ok. Forte e valente. Assim, logo, a mosca no copo de leite. Contam que certa vez, 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo. Mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou. Parou de nadar e de se debater. E afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ter tanta fortaleza, era tenaz. Por isto, continuou a se debater e a se debater por tanto tempo que, aos poucos, o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, se transformou
numa grande e imensa espuma, onde a mosca tenaz conseguiu com muito esforço subir e dali levantar voo para algum lugar seguro. Durante anos ouvi esta primeira parte da história como um elogio à persistência, que sem dúvida é um hábito que nos leva ao sucesso. No entanto, tempos depois, a mosca tenaz, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater na esperança de que, no devido tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali, vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo." A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, e continuou a se debater e a se debater, até que, exausta, afundou num copo cheio de água. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de notar as mudanças no ambiente e ficamos nos esforçando para alcançar os resultados esperados, até que afundamos na nossa própria falta de visão? Fazemos isto quando não conseguimos ouvir aquilo e a quem queremos, que está de fora da situação e nos aponta como solução mais eficaz. E assim perdemos a oportunidade de reenquadrar nossa experiência e ficamos paralisados, presos aos nossos velhos hábitos, com medo de errar. Pessoas que já perceberam que nem sempre esposo, pais, amigos e familiares, ou mesmo conselheiro espiritual, pode mostrar-lhes a visão isenta do ambiente ou da situação que estão vivendo. Reenquadrar é permitir-se olhar a situação atual como se ela fosse inteiramente diferente de tudo que já vivemos. Reenquadrar é buscar ver através de novos ângulos, de forma a perceber que fracasso ou sucesso, tudo pode ser encarado como aprendizagem. Desta forma, todo medo se extingue, toda experiência é como uma nova porta que pode nos levar à energia que precisamos, à motivação de continuar buscando o que queremos, à autoestima que nos sustenta. Esse apólogo é bem propício para o momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem que pensar exatamente que a gente está vivendo uma mudança e as coisas não vão ser iguais. E nós temos que se adaptar para essa nova realidade, mas sem trazer as coisas ou ficar se lamentando do passado, né? Acho que isso é uma bela reflexão para a gente. É verdade, a gente vai aí numa construção de experiência, mas é uma experiência nova, então que a gente tem que ter um outro olhar, uma outra razão, um outro motivo, não se deixar se contaminar por aquilo que não funcionou, e coisas que funcionavam antes, hoje não funcionam mais. Tem que se reinventar, não tem jeito, é muito propícia mesmo. Maria Luísa, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer a todos a presença. Foi para nós uma alegria muito grande poder viver esse momento e que Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira com boas novidades. Vocês vão gostar, tá? Boa noite, obrigado. A todos. Muito obrigada. Tudo de bom. Obrigado, viu?